Fala aí, pessoal, aqui é o Matheus. Bem, dessa vez eu decidi ser um pouquinho mais prático, né? Ao invés de só resolver exercícios diários com um tema aleatório, resolvi, né, pagar, né, o Premium no Discord, tomei vergonha na cara, que é bem caro, tá? Então, assim, só assinem, tipo, quando eu tiver realmente já, pô, fazer o processo seletivo, qualquer coisa do gênero, para se preparar para valer. Eu acho que, não sei, pagar o. Ou pago o anual, que sai mais em conta, mas para você ter noção, o mensal foi R$ 170, ou um mês, né, de Discord. Então, eu achei carinho, né? Mas enfim, mas vamos aqui pro código. Então eu decidi ir no pro Premium. O Premium ele tem várias sessões, né? Que tem essa sessão que é Explore, que nela tem ali você se preparar para uma entrevista para empresas específicas. Então, se você for ver aqui, eu peguei da Uber. Para quem não sabe, a Uber tem um time de tecnologia muito forte, assim, nível das principais, Google, Facebook, Amazon. E estão pagando muito bem, na real, estão pegando vários profissionais dessas empresas. Então, para talvez quem não esteja na área, acha até estranho com a Uber, tipo, que vai ser motorista, sabe? Ou já for alguma coisa do gênero. Pensa que é só ali um motorista ou fazer um appzinho, mas não, assim, é um app que, pô, é usado numa escala imensa. Existe um forte time de arquitetura, de, enfim, desenvolvimento. E eles fortemente também participam em convenções, assim, de feiras de tecnologia no geral, compartilhando ali como eles resolveram problemas, né, complexos, assim, de maneira única, inovadora. Mas, enfim, não vou ficar fazendo propaganda Uber aqui, mas a ideia é que é uma empresa que está no nível de Google e Amazon para processo seletivo e eles cobram o mesmo tipo de processo, o mesmo formato. Então, resolvi começar com eles aqui. Aí, se tu for ver aqui na seção, vai ter aqui, né, a parte de algoritmo, que vai ter cada tópico. Beleza, array, string, lista encadeada, árvore. A ordem faz sentido, né? Heap, quiz, stack. Talvez eu colocaria árvore e grafo depois disso, mas beleza. Recursão, backtracking, ordenação, programação dinâmica. E tem até parte de design, porque normalmente algumas empresas têm uma dessas etapas, né? Quando eu fiz o do Google, eles não cobraram, foi diferente, assim, né? Não pediram a parte de design, que para eles era meio que assim, alguém muito mais sênior, se fosse lá para liderar uma equipe que teria que fazer essa parte. Aí no meu caso era como eu sou peão, então não cobraram para mim. Mas eu já fiz outros lugares, por exemplo, no da Amazon eles cobraram. Então, enfim, vai de cada um. Mas é uma etapa muito fundamental e normalmente a galera usa essa parte de design para definir o seu nível. Então, por exemplo, a parte de código é para ver, esse cara sabe algoritmo, sabe programar, ele é capaz de aprender as coisas. Resumindo, é isso que eles esperam, né, desses exercícios. E a parte de design tem mais a ver com a experiência, né? A pessoa que já projetou muitos sistemas grandes do zero e tal, provavelmente vai mandar bem nessa parte, porque você pegar, ele vai falar um problema e você vai meio que idealizar como ele seria feito, né? Então você vai chegar, vai ter essa requisição para cá, vou usar esse serviço, fazer microserviço, botar uma fila de evento, por aí, enfim, você vai falando tudo em alto nível, discutindo como você resolveria o problema. Mas isso envolve até usar mesmo serviços assim consolidados, tipo falar por exemplo, qual banco de dados você vai usar, se é Postgre, MongoDB, relacional, não relacional, se é, pô, botar o load balance para distribuir as requisições e por aí vai. Então, enfim, é mais ou menos essa pegada. Mas voltando para cá, eu resolvi começar em árvores e grafos, porque faz tempo que eu não faço exercício de árvores e grafos e eu acho que seria uma boa eu ficar mais afiado nisso. Então, fui na parte aqui do Uber, árvores e grafos, e comecei ontem. Então, já fiz esse primeiro aqui, né, que reconstruiu o itinerário, o nome do problema. Aí eu vou abrir ele aqui. Assim, se tu for ver aqui, né, na parte agora que eu sou premium, eu não posso ver aqui companies. É que vai dizer, ó, assim, já caiu já no Facebook 5 vezes, 3 vezes no Uber, não sei nem o que que é esse Yandex, Blumen, Google, Snapchat, Amazon, isso nos últimos 6 meses. Então, assim, foi um problema aí recente, assim, galera. E ao longo de alguns anos, ó, Netflix já também. Então, enfim, é um problema aí bem requisitado, né? E eu achei esse problema muito interessante. Infelizmente ele é hard, então, mas não se assuste, tá? Tipo assim, pra passar, por exemplo, eu já passei já, né, pra Amazon especificamente e não caiu nenhum exercício hard. Eu mesmo tenho dificuldade com hard. Eu acho que se cai na entrevista um hard, eu não ia conseguir fazer. Porque na entrevista você meio que teu rendimento cai um pouco, né? Tem todo o nervosismo, sabe? Ansiedade, a pessoa te olhando, enfim. Então, normalmente o rendimento é um pouco pior nessas entrevistas. Pelo menos no meu caso, né? Eu normalmente sou uma pessoa um tanto insegura, eu fico muito nervoso. Eu pego, encho 20 copos d'água, assim, fico bebendo loucamente. Então, é um fator a ser considerado também, o teu emocional, né, na hora da prova. Mas aí, felizmente, já começou aqui jogando um hard na cara, mas assim, eu já vi outros exercícios ali, né? Fui vendo os níveis, assim, é muito mais médio do que hard, né? Hard é um ou outro. Então, infelizmente, o processo seletivo tem esse fator sorte. Às vezes, você pega um carrasco, sabe? É que nem na faculdade. Às vezes o professor é carrasco, às vezes você pega o professor mamata e por aí vai, né? Então, tem esse fator sorte. Por isso que é bom, né? Você estar bem preparado para não ficar tão refém da sorte, né? Então, é isso, galera. Aí o problema de hoje aqui, né? Como a gente já tem uma noção, tava aqui na seção de árvores e grafos, então, enfim,
Vai ser alguma coisa relacionada à árvore gráfica. Acho que a própria imagem aqui já dá uma dica, né? Mas bora ver aqui pro problema. Primeiro o problema é, reconstrua o itinerário. Você recebe uma lista de voos, chamada tickets, onde o ticket na posição I representa o voo, né, de origem para destino. Beleza? Então reconstrua o itinerário na ordem e retorne. Todos os tickets pertencem a um cara, cuja pessoa, né, começa a partir de JFK. Então o itinerário deve começar a partir de JFK. E se há múltiplos válidos itinerários, né, itinerários válidos, você deve retornar o itinerário que tem a menor ordem lexicográfica quando lido em uma única string, né? Então seria meio que como se fosse concatenar todas as cidades e ver na ordem lexicográfica. Então, por exemplo, o itinerário JFK e LGA é menor lexograficamente do que esse carinha aqui. Então, se fosse pegar e juntar tudo numa string, isso aqui dá uma ordem alfabética menor, né, do que esse aqui. Então, resumindo, é isso. E a ordem alfabética é isso mesmo. A ordem lexicográfica é a ordem alfabética, que nem na chamada, né, quando vai ordenando a galera pelo nome, de acordo com a ordem alfabética. Então, é isso. Só que ele vai meio que concatenar. Que isso seria o equivalente também a eu ver, né, tipo, cidade por cidade, quem é menor lexicograficamente, ali o primeiro que der diferença já você consegue separar, né, definir. Mas beleza. E você deve assumir que todos os tickets formam um itinerário válido. Então, ou seja, existe, né, ali um itinerário válido em todos os gráficos ali, né? Então, beleza. E você deve assumir que todo ticket deve ser usado apenas uma vez. Então, se você for olhar nesse problema, as cidades, né, são ali o front to, né, são esses destinos aqui, né, o aeroporto. E que seriam os vértices no grafo, as bolinhas. E as arestas são os tracinhos, são os tickets, né? Cada ticket representa uma aresta, né? Que ele vai falar de qual cidade ele vai começar e qual para onde ele vai. Então, nesse caso aqui, ó, MUCLHR, MUCLHR, essa aresta. Aí esse cara aqui, J, vai ficar MUC, essa aresta, e por aí vai. Há um itinerário válido aqui, que é o único itinerário, na real, válido, que só tem essas arestas, é esse caminho aqui, né? Começa JFK e termina aqui. Então vai pá, 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 pá e pá. Então, beleza. Esse é um itinerário válido, vai retornar esse cara. E aí já aqui, ó, existe alguns itinerários válidos, né? Eu posso ir para cá, depois ir para cá, voltar. Aí depois posso ir, voltar e depois voltar para cá. Aí eu usei todas as arestas. Lembrando que o objetivo é usar todas as arestas. Ou posso ir para cá, depois voltar, depois subir, depois ida e volta e por aí vai. Aí de todos os itinerários válidos, o que tem menor ordem lexográfica é esse que vai primeiro para a TL, porque é A, né, letra A, então é sempre bom já ir para a cidade que é menor lexicograficamente. Depois, aí, ao invés de ir para SFO, já vai para JFK, porque JFK é menor do que SFO. Aí sim, já usei todas essas arestas aqui, então vou para cá. Aí é só vai e volta, porque é só usar as arestas que faltam, né? Não tem mais decisão. Que é exatamente a resposta, né? JFK, ATL, depois JFK, SFO, ATL, depois SFO. Tá aqui. Então, beleza. Então, dado, né, um grafo, resumindo isso, ele quer saber ali o caminho que passa por todas as arestas. Tem um nome para isso em grafo. Em teoria de grafos, eles chamam de caminho euleriano, que é um caminho que passa por todas as arestas. Existe o caminho que passa também por todos os vértices, né, que é a definição que eles chamam de caminho hamiltoniano, mas nesse caso a gente só quer saber de aresta, então é isso. E usar exatamente uma vez, né, eu não posso ficar repetindo a aresta, senão seria fácil. Então, beleza. Então a gente sabe que a gente quer saber um caminho que passa por todas as arestas, né, e se passa por todas as arestas, esse caminho vai ter exatamente o tamanho, né, de arestas, né, tipo, no caso mais um, né, porque eu vou começar a JFK, depois, para cada aresta que eu vou gastando, eu vou adicionando uma cidade, né? Que eu chego em algum lugar. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantas arestas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho cinco arestas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. E o caminho vai ser seis, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, é isso. Se eu for ver a restrição do problema, eu posso ter até 300 arestas. E isso é problemático, assim, porque o que acontece? Eu vejo duas formas de fazer, né? Como esse grafo ele não é uma árvore, ele tem ciclos e tal, se a gente faz uma busca em profundidade, a gente pode cair nesses ciclos, sabe? Tipo, enfim, uma aresta pode ser acessada várias vezes, né? Porque ela pertence a vários caminhos diferentes. Então, isso resume a explorar praticamente todo o grafo. Então, o que seria a forma mais ingênua de fazer? A gente faz a busca em profundidade, acha os itinerários e aí retorna o menor. E acabou. Assim, isso seria uma forma de fazer, mas visto que o problema é hard, claramente não é tão fácil assim. Porque a busca em profundidade é simples de implementar. E aí, por que não passa, né, assim, no tempo, caso seja 300 arestas? Porque num gráfico com 300 arestas, a gente consegue montar um gráfico completo de 17 vértices. Eu vou te mostrar aqui o meu racional. Um gráfico completo é quando uma aresta conecta todas as outras, né? Um vértice é conectado a todos os outros. Aí eu fiz até um desenhozinho aqui, ó. Esse aqui é um que eles chamam de gráfico completo 4, né? K4. Ou seja, para cada vértice aqui ele conecta todos os restantes. Então o número de arestas num gráfico completo é o número de vértices, né? Vezes a quantidade de arestas que todo mundo vai ter igual, né? Que é n-1. Então, para você saber, né, o número de arestas num gráfico completo, é n vezes n-1. Deixa eu botar aqui entre parênteses. Então, seria isso. E aí, se eu substituir esse n por 17, ou seja, 17 vértices, daria... Cadê aqui? Vezes 16. Isso dá quase 300. Dá 272. Então, ou seja,
eu consigo montar um gráfico completo com 17 vértices com 300 arestas. E isso já nos dá, em um gráfico completo de 17 vértices, já nos dá um, tipo... Isso não tô nem considerando aresta, mas só esse gráfico já nos dá 17 fatorial caminhos, que esse número aqui é maior do que 1 bilhão, do que 10 elevado a 9. Do que 10 elevado a 9. Então assim, já estoura no tempo. Mas se a gente for ver a complexidade mesmo de testar com todos esses caminhos, né? O caminho ele vai ter o tamanho de aresta, né? Porque mais um, né? Mas vamos considerar o tamanho de aresta. Então o caminho vai ter quantidade de aresta. E aí, para cada aeroporto, a gente tem mais possibilidades. Então, num grafo completo, seria, né, eu posso ir para todo mundo. Então, no pior cenário, seria n-1, né, para todo mundo, posso ir para todo mundo. Assim, bora chamar de, botar uma variável aqui, né, d, que seria o maior, que seria a quantidade, né, a média, assim, a quantidade média ali de possibilidade para cada um. E visto que isso repete a quantidade de arestas vezes, isso seria igual a d elevado à quantidade de arestas, que eu vou chamar de e. Então, ó, a quantidade de arestas pode ser até 300. Então, enfim, com um número pequeno elevado a 300, então se for numa cidade com 300 arestas, assim, com apenas dois ali, já é estourar no tempo. Tem muitas possibilidades. É claro que a gente pode usar uma ideia de um algoritmo guloso para não testar todos os itinerários, que seria eu já percorrer, né, sempre pegando a cidade menor lexicograficamente. Mas ainda assim, fazendo a busca em profundidade vai estourar um tempo porque existem muitos caminhos. Então o algoritmo ia ficar rodando aí por muito tempo. Então não passa no tempo. Pra você ter noção, eu submeti já esse problema aqui há muito tempo e eu tinha feito dessa forma. Passou um tempo, mas ficou lá embaixo, sabe? Então assim, talvez seja até interessante eu chegar no LeetCode e propor uma entrada que ferre esse cenário, né, no C++. Mas, por exemplo, no Java, que na explicação que ele usa Java. No Java, o critério de time limit está mais acurado, e aí barra no tempo. Mas beleza. Então, se não rola esse algoritmo em si, a gente precisa então ver um melhor. Aí entra, né, um algoritmo que eu não conhecia, eu descobri agora, estudando esse caso, que chama. Caraca, o nome é difícil de pronunciar, tá aqui. Deixa eu só aqui nessa parte editorial. Pera aí, deixa eu descer. Aqui, Heyerholzer, acho que é isso. Algoritmo Heyerholzer. Aí qual é a ideia desse cara? Ele faz praticamente assim uma busca em profundidade, mas resumindo, ele fala que eu posso tirar do grafo todas as arestas que eu vi. Resumindo, ele é uma busca em profundidade, só que ele vai tirando as arestas do gráfico conforme vai percorrendo, ou seja, então aquela mesma aresta não fica olhando várias vezes. Mas lembra que, pô, a mesma aresta pode pertencer a vários caminhos diferentes. Então, se eu tirar a aresta do gráfico, não vai dar merda, sabe? E aí ele afirma o seguinte: se existe o caminho euleriano e eu chego no final onde não tem mais aresta, esse cara ele vai entrar no caminho. Então, então, o que que ele faz, na real? Ao invés de ele ir montando conforme vai percorrendo o gráfico, ele vai andando, tirando as arestas, e quando chega num caso que não tem mais aresta, ele fala: opa, esse cara tem que estar no caminho. Aí ele vai e coloca esse cara no caminho. Aí, conforme a recursão vai voltando, ele vai montando de acordo com os estados que ficaram lá sem arestas. Então, vou te mostrar aqui mais ou menos aqui o caminho. Então, por exemplo, aqui, se ele fosse. Não, melhor pegar o caso aqui da animação, que é bonitinho. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, né, do JFK, BBB, CCC, tem esse caminho aqui. Aí, lembrando, né, que a gente vai sempre andar na ordem lexicográfica para poder já achar o cara na ordem certa. Então, ele vai primeiro pro A. Aí, quando ele vai pro A, o A não tem mais aresta nenhum. Então, ele fala, cara, esse cara aqui, ele vai ser, entre aspas, ele vai ser ali o final, né, do meu caminho. Porque eu não tenho para onde ir depois dele. Então, ele tem que estar no final. Então, se eu for fazer o caminho que passa por todo mundo, eventualmente eu vou ter que parar nele. Então, posso colocar ele aqui. E aí ele já bota esse cara no caminho e segue o algoritmo aqui, esperando que você encontre o caminho que passa por todo mundo que sobrou. Aí ele vai pro próximo aqui, então ele volta pro JFK. O JFK ainda tem o BBB para ir, então ele vai pro BBB. Foi pro BBB, Big Brother. Aí do BBB depois vai pro CCC. Aí do CCC ele volta pro JFK. Aí lembra que eu vou tirando as arestas, né, conforme vou andando. Então, eu já tinha tirado essa aresta antes do JFK. E eu tirei essa aresta também quando fui no caminho. Então não tem mais para onde ir. Então, quando não tem mais para onde ir, ou seja, cara, vai ter que ter algum caminho com o que sobrou que vai terminar aqui. Então bota o JFK aqui no caminho. Ele vai vir pro restante. Aí é a mesma pergunta. Opa, acabou as arestas? Cara, vai ter algum caminho que vai chegar até aqui que eu vou poder depois finalizar assim. Então, vou botar ele aqui. É a mesma coisa, vai ter algum caminho aqui que eu vou chegar até aqui e vai finalizar. Ou seja, ele vai voltando na recursão, né? Porque esse aqui chamou esse, né? Ele voltou e não tinha mais aresta. Aí você voltou, não tinha mais aresta, bota no caminho também. Aí esse aqui voltou, não tem mais arestas aqui, né? E coloca no caminho. Só que a resposta vai ser isso invertido, né? Então, o itinerário na real aqui, né? Se for ver, seria JFK, BBB, CCC, JFK, né? Que é esse aqui, né? JFK, BBB, CCC, JFK. Então ele teve essa sacada muito esperta de que, cara, se eu cheguei num lugar e não tem mais aresta, esse cara tem que estar no final do meu caminho. Tipo assim, porque o meu caminho tem que terminar aqui. Então eu já marco ele já aqui e vejo
o que anteriormente foi chamado vai se resolvendo. Então essa é a sacada dele. E fazendo isso, cada aresta só é consumida apenas uma vez. Então o algoritmo ele cai para odd E, né? Tipo, número de arestas. Tipo, então fica linear. Então o bagulho que era fatorial de combinação vai para fica linear. Então essa é a sacada aí desse. Eu esqueci o nome do maluco de novo. Cadê? Rierhotzer. Então vamos aqui para a implementação. Primeiro a gente vai montar aqui o grafo. Então aqui os tickets. Criei aqui o grafo. O grafo, né, a chave, ele vai ser um dicionário onde a chave é a string, que vai ser o nome da cidade. E aqui eu estou chamando, é um set, né, um conjunto que eu estou criando aqui, um multiset em C++, que é, eu vou jogando ali as strings, né, as cidades. Só que o multiset, ele já faz uma gracinha para mim, ele já ordena. Então essa foi a minha malandragem aqui. Então eu vou usar o multiset só para já ter ordenado. Mas eu poderia ser uma lista e no final depois ordenar todo mundo. Mas só para não ter que ficar ordenando toda hora, eu preferia ver, cara, C++ tem isso, eu vou usar. Então eu montei o set aqui para já ter ordenado. Então, beleza, ao percorrer cada ticket, o grafo na posição no ticket de ida vai receber, né, o ticket de destino. Então, show. Eu não preciso desse N aqui, porque era resquício do código. Então, esses sits aqui, né, vai ser onde eu vou guardar minha resposta, né, que é o itinerário, na real. É que quando eu fiz, eu não li como itinerário, né? Então eu chamei de sit. Aí esse solve aqui, vai ser a minha função, que na real vai ser esse algoritmo aqui de Rehotzer, né? Bora escrever então aqui, renomear para isso. Vai ficar mais elegante. Então o nome da função vai ser esse aqui. Beleza? Então, essa função que vai ser minha recursão aqui do algoritmo, ele vai começar, né? Eu falo qual cidade eu tô, e eu vou guardando aqui meu vetor de cidade só para poder ir preenchendo mesmo ao longo do caminho. E eu passo meu grafo. Aí, claro que depois de fazer tudo, né, eu inverto, né, o itinerário, que lembrando, né, a gente viu ali no passo a passo que o caminho ficava invertido. Então beleza. Então vamos ver aqui como é que eu reroute, né? Ele vai ver aqui, ó, enquanto tiver, lembrando que o grafo, né, é o dicionário onde na posição ele vai guardar as arestas. Então, enquanto tiver aresta, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a próxima aresta, guardou aqui, que seria, na real, ele vai guardar para onde ele vai e vai remover, né, do meu array de aresta aquela atual. Então, resumindo, é uma busca em profundidade onde eu vou removendo as arestas que eu vou percorrendo. E eu vou lá e chamo o próprio reroutes aqui para próxima cidade. Isso aqui é só para guardar a resposta, né? E o grafo atualizado, né? Passando a referência do mesmo grafo. Então, resumindo, é isso. Eu vou tirando. Então, voltando aqui no desenho. Cadê? Aqui. Ao chamar pela primeira vez no JFK, ele vai entrar aqui nesse while, ele vai tirar o AAA, né, daqui do next, e vai apagar essa aresta, né, essa primeira aresta. E vai chamar o rehouse para AAA, enfim, e mantendo ali as diferenças. Aí, quando for chamar para a não tem aresta nenhuma saindo. Então, isso aqui não vai entrar nesse while. Ele vai lá e vai botar a cidade A já no array, né? Que seria essa parte amarelinha aqui. Aí, ao voltar para JFK, o while ainda ia ter mais dois. Não, ia ter mais uma ainda aqui, né? Que seria para o BBB. E, enfim, ia fazendo assim. Então, é recursivo. O algoritmo é bem simples, né? Mas acho que essa sacada que ele teve de. No momento que eu chego que não tem mais aresta, esse cara vai ser o final do meu caminho liriano. Naquele momento, né? E isso já vai indo na ordem, né? Então é muito lindo esse algoritmo. Não conhecia, gostei bastante. É isso aí, galera. Espero ter entendido e valeu. Ah, só vou submeter aqui para ver se isso aqui passa, né? Vocês não posso esquecer. Cara. Passou. O tempo ficou bem bom. Eu, há muito tempo no passado, eu tinha feito usando backtrack, como eu falei, né? Deixa eu mostrar aqui que seria praticamente a busca em profundidade, e ia tirando as arestas e tal. Passou no tempo, mas pode ver que ficou lá embaixo. Então, assim, eu acho que não era nem para ter passado. Eu acho que o corte que foi ruim, né, do tempo. Deveria ter algum caso que barre, porque esse cara aqui ele vai testar todo mundo. Então, tem que montar algum contra-exemplo que force testar enfim, aquele D elevado a E, né, que eu tinha mostrado antes. Mas é isso, ó, o que eu ia fazer, né, quando o meu caminho atual é igual, né, o número de ticket mais um, eu retorno ele e eu fazia o guloso, né, porque eu já ia ordenado. Então eu ia fazendo a busca de profundidade assim. Só que é isso, esse rehouse, ele inverteu a lógica, né, ao invés de você ir buscando e montando os caminhos e esperando chegar no final para falar, opa, esse caminho? Não. Ele monta o caminho voltando, né? E com aquela premissa de que quando não tem mais aresta, esse cara tem que ser o final de um caminho lineano. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido e valeu.